nós temos um novo Cristo na terra, um novo Jesus, ou seja, um novo pastor. Dele devemos ouvir a palavra, e não de Jesus de Nazaré, aquele que falou: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aquele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder dele da terra passou, porque Miguel Oliveira disse: ah, Jesus é meu pastor. Está amarrado, você tem que ter autoridade na terra, tem que ter pastor na terra, ou seja, tem que ter pastores que não seja Jesus, porque Jesus ele é pastor no céu, mas na terra, onde ele viveu, onde ele morreu, onde ele salvou, onde ele deve reinar e liderar nessas igrejas, não. Essas igrejas têm de ter líder que faça, inclusive, o que quiserem, que engane as pessoas, mas nós temos um novo líder. Ao invés de dar ouvido a Jesus que disse: eu sou o bom pastor, e que Jeremias, Ezequiel e os profetas Amós, por exemplo, apontaram para ele que ele seria um pastor enviado pelo Pai, Isaías apontou para ele como sumo pastor, o escritor de Hebreus, Paulo, falou nele, Pedro falou nele como sumo pastor, como maior pastor. Não, não, não. Nem maior nem menor. Temos de ter autoridade na terra, igual o Marcinho, que gosta muito de profetizar. Profetizar coisas de informações privilegiadas. O pastor dele, por exemplo, que é o pastor presidente do Miguel. Então devemos ouvir um novo Messias, esse novo pastor, Miguel. Esse que não precisa ler a Bíblia, é o novo Messias. Ele tem só de falar o que está vendo do céu, da terra e do inferno, porque vê tudo. Mas se alguém disser: Jesus é meu pastor, disse ele, está amarrado. Temos de ter autoridade na terra. Que chato. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não se inscreveu no canal, é agora mesmo. Aproveita, inscreve-se, ative o sininho das notificações, dá um joinha nesse vídeo. Vamos para frente com a família Abrindo a Mente. Não estou falando nada novo aqui, apenas ajudando a abrir a sua mente, que por algum motivo pode acontecer de não estar enxergando alguma coisa e o Criador venha abrir todos os horizontes e cada vez mais revelar a verdade para você, para mim, para nós. A verdade é um instrumento de liberdade. Muito bem, nós já temos falado bastante nesse canal sobre esse pseudo-profeta mirim, Miguel Oliveira. E, na verdade, ele está só começando, né? É uma coisa que eu queria lembrar aqui, que as pessoas comentaram bastante sobre isso nas redes sociais. O Miguel fingiu um desmaio, ou seja, um arrebatamento de espírito. Tudo que fizer parte do figurino dessa ficção, dessa comédia, desse teatro, o Miguel está pronto para fazer, conforme o seu papel. Papel dado por mercenários, por pessoas que estão por trás dele. E o Miguel, ele também é muito fã do Marco Feliciano. E o Marco Feliciano e qualquer um dos pregadores finge aqueles desmaios, aquelas quedas no púlpito, que está cheio da unção e cai. Tudo fingimento. O João, na ilha de Patmos, ele disse que quando o anjo desceu, estava na frente dele, ele caiu como morto. Cair como morto não é devagarinho, de ladinho, segurando no chão, não. Não, não. Cair como morto é cair como uma jaca cai do pé. Mas, e o Criador iria se responsabilizar se vai ficar algum hematoma, né? Mas essa gente, no caso do Miguel, ele foi tombando de ladinho, aguardando alguém segurar, para não se esborrachar no chão, né? Porque é tudo um faz de conta. E para que adianta ele se machucar? O papel dele não é se machucar. O papel dele é enganar, né? Então, ele ficou ali tombando, esperando que alguém o segurasse. Mas isso aí vazou, né? Miguel também falou uma verdade maravilhosa. Ele disse que ele prega desde 3 anos de idade. Cara, isso, se ele fosse um tipo de Messias que tivesse um dom da fala com 3 anos de idade, já começou a pregar. Isso é porque, primeiro, ele quer ressaltar um grande milagre, como ele disse, que isso foi Deus batendo o martelo e dando uma chamada. Chamada para quê? Para ser isso que ele é. Para mentir, para pegar aplicativo de celular e pegar os dados das pessoas e profetizar, para pegar informações de pilantras, líderes, ratos de púlpito e ficar pegando informações e dizendo que é profecia. Isso aqui funciona aqui no Ceará também.
Eu já mencionei que um líder chamado Ricardo, que era da Assembleia de Deus de Barbalha, lá na região de Juazeiro do Norte, Ceará, e o Adaías falou sobre isso, dirigente de uma igreja lá, uma congregação de Maracanaú, genro do pastor Olimpo, que dirigia lá um campo dentro do campo de Maracanaú, que Maracanaú é uma cidade formigueiro, fica na região metropolitana. E ele falou que o Ricardo, que era pastor lá de Barbalha, levou um irmão com ele e passou todas as instruções. E o cara profetizou para muitas pessoas. Casamento para um, mudança, ampliamento de loja para outro e várias coisas. E ele já tinha preparado e tinha dito que quando Deus usasse o profeta, desse uma oferta para ele. Então o cara saiu de bolso cheio, foi partir com ele, como é o costume, e ele disse, não, fica para ti, eu já tenho bastante. Se ele ensinou o cara a profetizar, imagina as mentiras que ele profetiza, né? É a Assembleia de Deus aqui do Ceará, que eu fiz parte, e ainda seria uma das mais conservadoras ainda, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, que no Rio Grande do Norte é Ministério Missão, em Belém do Pará a Igreja Mãe, e em Belémzinho, São Paulo, em São Paulo é Assembleia de Deus, Ministério Belém. Imagina só nessas outras igrejas que estão por aí. Imagina só a igreja do Massinho, lá de Carapicuíba. Eu já estive lá e me assustei assim que cheguei. Imagina só como é que é a putaria, desculpe a minha expressão, porque não é espírito do Criador, é espírito de prostituição da palavra. Então, meus queridos, 3 anos de idade ele disse que já prega. Olha só. É um caso para você se deter e martelar e pensar. Não tem o que pensar, cara. É mentir na cara dura. Agora, como é que uma criança de 14 anos tem a segurança de mentir para pessoas adultas? E como é a cabeça dessas pessoas que estão prontas para acreditar numa coisa dessa e não checar, né? O Miguel, ele disse que os pais viajavam muito. E o laudo médico que dizia que ele não tinha possibilidade de ouvir porque não tinha tímpanos, não tinha possibilidade de falar porque não tinha cordas vocais. Mas de repente, com 3 aninhos, recebeu um bônus, um presente, foi premiado pelo Criador. Um grande milagre, isso foi uma chamada para ser pregador. E foi examinado e foi visto que ele já tinha tudo isso agora. Imagina, esse milagre aí, ele disse que perdeu esse documento que provava isso. Não seria tão somente ir lá no hospital e pedir uma segunda via desse documento, está registrado lá. Eles entregam para a gente um documento, mas fica registrado nos dados do hospital. Antigamente era datilografado, hoje em dia é digitado, tudo é guardado na memória de um HD, de computador. Está tudo lá, é só procurar lá. Mas como é que se vai procurar uma mentira? Mas ele já entendeu que aqui no Brasil pode-se falar a mentira que for, que não é cobrado depois. Você fala hoje, você ganha com essa mentira. Se alguém for prejudicado, depois, quando o tempo passa, não precisa se retratar, não precisa pedir desculpas, não precisa de nada. É tão somente surgir contando histórias novas, dizendo... Aí tem um personagem principal nessa coisa toda, é o diabo. O diabo, que não foi o que o Criador criou, esse aí. O Ra-Satã, que o Criador tem no controle, ele é o agente do caos, o Ra-Satã. Não é ele que vai fazer o caos à força com você. Eu vou ficar com raiva de você. Não, ele não tem raiva. Ele é o agente do caos. Se você escolhe o caminho do mal, está lá ele lá. Se você escolhe o caminho do bem, está o Messias, está o Criador de braços abertos. Então, esse diabo que fica sendo pisado, que fica brigando, que fica com raiva das pessoas e que fica com inveja dessa coisa, esse aí é mitológico, ele não existe. Esse aí é o diabo do zoroastrismo, é o diabo da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Ah, irmão, é o diabo que está se levantando contra mim. Mentira sua. É você que está se levantando fazendo papel de diabo. É você que está se deixando usar pelo espírito do caos. É isso aí. Então, o Miguel, ele quis ser superior a Cristo. Quando ele disse, aí você diz, meu pastor é Jesus, está amarrado, temos de ter autoridade aqui na terra, né, pastor aqui na terra. Mas não foi Jesus mesmo que falou, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Então, se ele mesmo é o bom pastor, e ele mesmo é aquele que não deixará faltar a provisão, é aquele que multiplicou pães e peixes, ele disse,
as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo para fora, né? Então, se antes dele não teve, foram ladrões e salteadores, imagina depois dele, vai vir o quê? Miguel, né? Então, se ele é pastor, então ele é pastor só no céu? Não poderia ser pastor aqui na terra? Não foi na terra que ele nasceu? Não foi na terra que ele viveu? Não foi na terra que ele arrebanhou pessoas? Não foi na terra que ele foi seguido por 12 discípulos? Então ele falou que ele subiria, mas estaria todo dia conosco. Não, 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 mas ele não serve. Pastor tem que ser aquele que está lá na frente da igreja, aquele que dá carta para a gente pregar, aquele que faz cocô, que faz pipi, aquele que peca contra o Criador. É essa autoridade que Não, meu querido, eu vou dizer que você errou e feio aí. Talvez até você tenha se arrependido disso que você falou. Se alguém tem algum líder aqui na terra e se ele tiver o dom de apacentar, o dom, não é o ministério. Quem tem o ministério de apóstolo de nossa confissão, profeta das nossas almas, sumo sacerdote maior de todos, sumo pastor, autor da vida, é Jesus. Ele que é, né? E é o bom. Agora, se está escrito em Efésios 4:11, ele mesmo, ele quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem ao pleno conhecimento, à estatura de Cristo. Ele inspira, ele dá dons, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons ministeriais, dons espirituais, são dons. Mas dizer assim, eu sou profeta, que nem Miguel diz, eu sou profeta, você não é profeta. O último profeta, o último foi Jesus, o penúltimo foi João Batista. Mas o último profeta, o profeta de ministério, foi Jesus. Uns diziam, ele é Isaías, ele é Jeremias, ou um dos profetas. Sim, ele era o último profeta. Ele é o último. Então, você pode exercer o dom de profecia. Ah, eu sou apóstolo. Não é apóstolo. Você pode exercer o dom de apóstolo, o dom de você ser enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Ah, eu sou pastor. Você pode exercer o dom, pode ser chamado de pastor aqui na terra. Eu recebi um documento de pastor e sou chamado de pastor. Me apresento religiosamente como pastor, como os outros se apresentam, mas reconheço que só tem um pastor que é Jesus. Perante Jesus eu não sou autoridade nenhuma nessa terra, sou apenas uma ovelha. Miguel, se tiver de ser, que hoje é um cabritinho ou um bodezinho, é apenas uma ovelha. Todos esses que usam paletó e gravata são apenas ovelhas e alguns são bodes. O pastor mesmo é Jesus, entendeu? Essa é a realidade. O pastor é Jesus. E sabe por quê? Porque ele diz que pastor é quem dá vida pelas ovelhas. Não, mas está escrito o bom, então tem os ruins. E ruim presta? Você acha que você chega numa caixa de maçãs e você vai escolher as maçãs, aí tem as boas, tem outras ruins. Quais são as ruins? São as podres. São as murchas, são as ruins. Você vai querer as ruins? Ele disse, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque é o que presta. Os outros são ruins. Não, a gente é ruim porque a gente é ser humano falho. Não é nada disso, meu querido. Nada disso. Um homem santo é santificado pelo Criador. Um homem justo é justificado pelo Criador. Um homem que pastoreia é um dom que veio do Criador. Não tem nada humano para dizer, ah, Jesus é meu pastor, então está amarrado. Nós temos de ter o pastor na terra, autoridade na terra. Não, não, senhor. Eu discordo de você. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Se existe algum dom aqui na terra, seja do que for, é dado pelo Pai. Porque Ele é que é, nós não somos. Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele vem, Ele bota, Ele tira, Ele abate, Ele exalta, Ele enche, Ele usa, Ele faz, Ele é. Ele é. Onisciente, presciente, onipotente, onipresente. Ele é tudo. Nós apenas exercemos dons. Essa é a realidade, né? Então, se você se põe e diz que dizer que Jesus é o meu pastor e a gente tem que ter autoridade na terra, não é Jesus, está amarrado? Eu digo, você que está amarrado, está bem amarrado. Espero que o pastor das nossas almas venha quebrar esses arguilhões e livrar a sua alma também, que você que está amarrado, né? E principalmente com compromisso com cães gulosos, que está fazendo você laranja, porta-voz de crimes espirituais. Então, abreviando, se Jesus viesse a essas igrejas de hoje, a igreja do Salles, Leonardo Salles, a igreja da Suzana, a igreja do R.R. Soares,
a igreja do Valdemiro Santiago, a igreja universal do Edir Macedo, a igreja Fosse Deus e Amor, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, a igreja Assembleia de Deus de Madureira, enfim, com certeza ele iria expulsar a pontapés, baseado no texto da Escritura, que ele foi até o templo e viu lá negociantes e cambistas que estavam com animais e com moedas lá, e ele virou as mesas e expulsou os animais que estavam sendo vendidos, e a profecia dizia: o zelo da tua casa me consome, o zelo da casa do Senhor me consome. E ele falou que a casa do Pai é casa de fala, é ser humano. A casa de Deus é chamada casa de oração. A pessoa coloca lá oração, e a pessoa entende que é de ajoelhar e ficar orando. Não, a oração ali é fala. E está escrito pela patrística que, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos que ouviram ele dizendo: a casa do meu Pai é chamada casa de oração, casa de fala. E vocês transformaram nisso, num salão, no covil de salteadores. Não entenderam, mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que ele estava falando do corpo. A casa do meu Pai é um corpo, é uma pessoa. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que nós somos o templo. Então Jesus expulsou os cambistas dali, os negociantes. Com certeza, ele ia chegar lá em Salvador, ia expulsar a pontapés o seu Abílio Santana, certamente o chamando de adúltero e defraudador da palavra também. Né? Talvez até abusador de jovens, alguma coisa do tipo, possivelmente. Se o texto é verdade, seria isso. Ia dizer: quem foi que te pôs para presidir essa igreja? Quem me pôs aqui foi o bispo Samuel Ferreira e Elson Villanova. Ele ia dizer: estão errados, igual você está errado. Vá consertar a tua vida. Eu penso que seria isso que o Salvador faria, né? Certamente expulsaria o Marcinho da própria igreja que ele estava dirigindo, ia dizer para ele: você serve de iniquidade. Você se coloca no lugar do Criador com falsas visões, com falsas revelações, falsas profecias e fraudando a minha palavra. E viraria ele com púlpito e tudo. Mesmo que ele dissesse King the Power, the best, não tem power, não tem nada disso. Certamente seria também expulso. Certamente expulsaria a pontapés o Leonardo Salles, expulsaria com chute no traseiro o Valdemiro Santiago, seu vendedor de indulgência, viraria as mesas dos vendedores dele que vendem objetinhos sagrados lá, escracharia, viu? Chutaria o chapéu do Valdemiro. O Messias da Escritura faria, se fosse. Certamente o Messias ia expulsar Edir Macedo, ia dizer: falso judeu, você é falso. Os escribas e fariseus, que eram da tribo de Judá, se apossaram da cadeira de Moisés e você se apossou do trono de Salomão, ia olhar e ia dizer: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus ia prometer derrubar até o templo de Salomão, se fosse. Mas a sorte desse povo é porque quem está trabalhando com eles no templo não é o Messias, é Satanás. Para concluir, o Miguel, na verdade, ele é o Aladim. Ele é o Aladim. E o Deus dele é o gênio da lâmpada. É aquele que resolve problemas. Não é o que criou os céus e a terra e o mar e todos os seres que nele há. Não é aquele que rege tudo e sustenta pelo poder de sua palavra e é bendito eternamente. A ele, que ele seja louvado e engrandecido e glorificado e exaltado e clamado e proclamado e dignificado, exaltado, porque ele é tudo. Na verdade, o Deus do Miguel não é esse. O Deus dele é o gênio da lâmpada. As pessoas correm para os templos para ver ele e outros picaretas da fé falando, porque é para resolver problemas. Aquilo que está oculto ou escondido, ele chega para revelar tudo. Todos os acontecimentos da igreja, os líderes passam para o Miguel. Líderes falsos, lobos devoradores, lobos vorazes e mercenários desgraçados. Pobres, cegos, surdos, nus e desgraçados. Passa os dados para ele. E aí ele vai e profetiza em cima daqueles acontecimentos. E aí é um fenômeno. Um fenômeno que, com certeza, depois da pessoa ouvir essas coisas e acreditar que é verdade, a convicção é tão grande que eles doam, como a gente fala aqui no Ceará, até os fundos das calças. Doa tudo. E esses líderes estão gozando com isso, estão jubilando. E o Miguel cada vez ficará mais famoso. Aqui no Brasil ele ficará cada vez mais famoso. E é isso. Eu quero que vocês vejam um vídeo, eu achei muito interessante. Um cara muito sensato no que ele fala. Ele é bem zoador. Ele é bem zoador também. É o rapaz
do canal O Nacionalista. O Nacionalista. Ele fez uma outra, Nação Bostileira. O Nacionalista, ele faz uns cortes em um vídeo aí que eu quero que vocês vejam. No aspecto que ele veio, esse jovem, Miguel, eu quero que você veja esse vídeo. Eu deixo o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui, para vocês irem até o canal dele, né, O Nacionalista. Muito interessante, muito bom conteúdo. Veja, diga nos comentários o que você acha. Estamos juntos, um abraço, até o próximo vídeo. Você já ouviu falar nesse tal de Miguel Oliveira, mais conhecido como o Pastor Mirim? Bom, caso você não tenha tido a sorte de não ter conhecido esse rapaz, ele é um menino de 14 anos que se diz ser um pastor, ou melhor, superior a um pastor, já que ele é um profeta, segundo palavras dele próprio. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Lá na igreja onde ele engana os otários, quer dizer, ele espalha a santa palavra do evangelho, está ficando bastante conhecida na internet, com várias pessoas comentando sobre ele nas redes sociais. Alguns falando mal, afirmando que ele não passa de uma criança que não sabe o que está fazendo, guiado por adultos irresponsáveis. Já outros falam muito bem, olha que bonitinho, um menininho vestido de pastorzinho, pregam na santa palavra de Deus, amém? Eu ouvi um amém nos comentários, comente amém, seu herege. Bom, eu sou o Nacionalista e hoje vamos falar do Miguel Oliveira, um dos pastores mirins do nosso querido Brasil. Bom, lembrando que se algo acontecer com este canal, também temos o canal O Nacionalista, onde é meu segundo canal e lá publicamos os vídeos que foram barrados pelo YouTube. Digamos que lá é um canal onde eu posso ser mais sincero possível, já que se eu falar tudo que eu penso aqui no canal Nação Bostileira, o YouTube fica bravinho comigo e me pune. Então o que você está esperando? Se inscreve logo lá no canal O Nacionalista e assista aos vídeos. Em breve também terão alguns vídeos novos, link na descrição. Eu acho um pouco difícil você não ter visto pelo menos um vídeo desse garoto nos últimos dias, já que ele está bastante conhecido no TikTok e em seu Instagram. Choque é paque, toque é pleque, toque é placa, tica, toque é placa, tacatá. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Vamos pra cá? Joquenita sobre providência. Onde é, Jesus? Mas afinal de contas, ele realmente é um ser ungido, como ele diz durante suas pregações, ou ele é só mais um mini pastor picareta que engana seus fiéis igual aos pastores picaretas já velhos? Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que a minha intenção com esse vídeo não é desrespeitar a religião de ninguém. Pra mim não importa qual religião você segue, e sim seus atos aqui na Terra. E é disso que vamos falar nesse vídeo, sobre os pastores enganadores que conseguem manipular a população mais ingênua do Brasil. Como, por exemplo, os atos dessa criança que claramente está enganando muitas pessoas, dizendo que ele é um ser ungido. Quem era pra cuidar de você te abandonou. E você se viu sozinho. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. E morreu. Também eu acredito assim, que não podemos jogar essa culpa 100% nele, já que ele é apenas uma criança que não sabe o que tá fazendo ali. Os culpados verdadeiros sobre esse show de enganação são os adultos que mandam ele sugar todo o dinheiro dos fiéis ali da igreja. Esse garoto devia estar brincando na rua, jogando bola, soltando pipa, não tá numa igreja ali como pregador da santa palavra de Deus, olha só isso. Você gosta de Coca-Cola? Gosto. Mas você sabe que faz mal? Sei. E você continua tomando? Continuo. Você sabia que é a mesma coisa que o evangelho? Que diabo é isso? Confiar em uma criança a responsabilidade da pregação, uma criança que não tem o cérebro 100% desenvolvido, não tem a vivência do mundo, nem sequer terminou o ensino médio, mas querem pintar essa responsabilidade nele de ser um líder religioso para comandar várias pessoas ali que acreditam nessa ladainha. Isso chega a ser inacreditável, quererem botar uma criança, um jovem ali para falar o que o marmanjo deve fazer para ser salvo. Para você ter noção, só no Instagram dele já possui mais de 1 milhão de quer dizer, os seguidores que acreditam que esse picaretinha é um verdadeiro ser ungido da igreja evangélica. Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Remite, ó praça. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. Até alguns evangélicos que o seguem também estão começando a suspeitar que esse garoto não passa de um picareta, uma enganação para a massa evangélica cair nesse papo dele e doar mais e mais dinheiro para essa igreja dele. Segundo esse garoto, ele diz que prega em igrejas desde os 3 anos de idade. Sim, acredite se quiser. Mesmo que não tenha sequer uma comprovação disso, o povo fiel acredita facilmente nas falácias desse jovem. Numa entrevista em um canal de podcast, ele diz que nasceu surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Por um milagre da medicina, de um dia para o outro, ele começou a escutar e a falar. Seu filho nasceu surdo e mudo.
ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de adição. Eu tinha 0. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Tem 2 anos, quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. É um milagre da medicina, irmãos. Uma criança que nasceu sem os tímpanos e as cordas vocais, de repente, quando completa seus 3 aninhos, surge ali como mágica os órgãos necessários para o diálogo social. E olha como isso é conveniente. No mesmo dia que ele começou a falar e ouvir, normalmente deu vontade dele ir para a igreja. Olha só que conveniência nesse roteiro, hein, meus caros? E você agora deve estar se perguntando, mas quem raios no mundo seria tão idiota para cair num papinho desses de um moleque de 14 anos que não tem sequer a mínima experiência do que é a vida e ainda quer falar que é ungido do Senhor? Então, cara, só 1 milhão deles acreditam nisso, e eu ainda acho que eles nem acreditam, eles fingem que esse episódio nunca existiu, porque não é possível alguém ser tão burro pra cair nesse papinho. Ah, mas pelo menos tem prova disso? Bom, segundo ele diz que o comprovante médico que afirma lá que ele recuperou a audição e o dom da fala, os próprios pais dele rasgaram, porque não tinha motivo pra aquele papel existir. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Te digo, eu procurei esse laudo. Esse laudo ele é de 2010. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em 1 ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vão xingar de mentiroso sem sombra de dúvidas. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim. Só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira. Agora todas as peças se encaixaram. Então vamos ver se eu entendi. Os pais dele tinham uma prova concreta de algo divino e milagroso na história da medicina na mão deles, podendo virar um caso de milagre sem explicação pro mundo inteiro. Mas os pais deles pensaram assim: ah, vamos jogar fora esses comprovantes médicos, né? Pra que guardar uma prova que o nosso filho realmente foi salvo pelas santas mãos sagradas de Deus, não é? E até mesmo esse picaretinha de igreja sabe falar inglês fluentemente e você não sabe falar. Olha só que tristeza, hein, meu caro? Vai aprender inglês, bicho. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Segundo ele, esse garoto fala que os fiéis da sua igreja não podem ter Jesus como pastor delas, elas têm que ter o Miguel Oliveira como pastor real. Estou recebendo o meu pastor presidente. Olhe pra cá, eu tenho pastor, amém? Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. Ou seja, a igreja é um lugar para a gente adorar o Senhor Jesus, quando na verdade devemos adorar ao profeta Miguel Oliveira. Arrepreendido, como ele diz. A Bíblia está totalmente errada quando diz em Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Arrepreendido, na verdade deveria ser: Miguel Oliveira é meu pastor e nada me faltará, não é verdade? Eu ouvi um amém, igreja? Digita amém nos comentários, seu ungido. Eu não escutei daqui o seu amém. Cuidado, hein? Você vai queimar nas profundezas do réu se não digitar amém agora nos comentários. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Josemeneio Fá. Jofa. Olha esse varão que anda comigo. Cara, é por conta de pastores, picaretas, golpistas como esse menino aqui que várias pessoas zombam da religião do cristianismo. Eles mancham a imagem do Senhor, querendo ganhar em cima da população mais carente que não tem o discernimento que ele não passa de um falso profeta, um lobo vestido de cordeiro. É uma coisa vergonhosa e até mesmo chega a ser triste, pois a única obrigação de uma pessoa que anda na igreja é saber pelo menos alguns versículos ou passagens bíblicas, como por exemplo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Ou também tem o outro lá que fala:
As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, os fiéis que pertencem a Cristo saberão discernir um verdadeiro pastor porque ele fala conforme a voz do próprio Cristo. Então muito cuidado você que segue esse garoto, pois o que ele aparenta ser é que ele quer ser superior ao próprio Cristo, e você sabe o que houve com o último que tentou fazer isso, não é verdade? Ele próprio não se denomina um pastor, ele se denomina um profeta, ele é superior a um pastor. É claro também que eu entendo que é apenas uma criança que deve estar sendo ali mandada por algum adulto ali da igreja, provavelmente outro pastor espertinho, querendo sugar o dinheiro dos mais ingênuos que não têm o discernimento pra ver que isso tudo não passa de uma enganação. Pra matar tua sede, qual copo você escolheria? O maior. Ele escolheria o maior copo. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um desses copos mataria a tua sede, não é? Com certeza. Mas você escolheu o maior. Por quê? Porque a gente não vai pela qualidade que tem, mas vai pela aparência. Olha, eu quero pedir perdão pra todos vocês que acham que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz de estar lá pregando a palavra de Deus, me perdoem, tá? Me perdoe se eu errei, eu sou uma jovem ainda, tenho muito que aprender. As igrejas do Bostil acabaram virando um total descaso com o Senhor, um verdadeiro espetáculo do pão e circo para conseguir arrecadar o máximo de dinheiro possível da massa mais pobre. E isso vai totalmente contra o que Jesus tanto pregava. Se Jesus descesse do céu hoje, eu acredito que a primeira coisa que ele faria seria expulsar a pontapé esses pastores pilantras e todas as igrejas golpistas que mancham tanto a imagem do Senhor. Assim como aconteceu na purificação do templo, que caso você não saiba, foi uma das poucas, ou se não, a única vez que Jesus ficou realmente irado, expulsando os cambistas e os vendedores lá que estavam explorando o povo. Assim como esses pastores golpistas tanto fazem com a população mais carente desse país. Então ele chega lá, derruba as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores e compradores, e ainda diz que o templo deveria ser uma casa de oração, mas o transformaram em um covil de ladrões. E onde mais, eu te pergunto a você que não é gado de pastor, consegue enxergar isso? Exatamente, nas igrejas bostileiras desse país, onde quanto mais se rouba, mais se tem. Tem igreja por aí que você nem sequer escuta falando sobre Jesus, ou sobre como devemos nos arrepender dos pecados, pois ele está voltando para a terra. É muito difícil você ouvir isso. É mais fácil tratar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada, que é só você pedir tudo o que você quiser, com a condição que você tem que deixar pelo menos 100 reaisinhos na caixa de dízimo do pastor. Eu tiro o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Ocatani, Oconocotito, Kodokorokatá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Atakatai Teketé. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Fire, kiss my. A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Tecamaia. Esses pastores pilantras, não generalizando, claro, mas a grande maioria só faz enganar o povo usando o nome de Deus pra isso, o falso profeta, como está escrito na Bíblia. Então, cara, ganhar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia, quando você não liga pros seus princípios, sua dignidade e seu caráter. Faz um teste aí, abre uma igreja aí no quintal da tua casa, avisa os vizinhos, parentes e amigos e começa lá a dar um showzinho pro povo, fingindo que você está falando em língua. Aí depois você chama um amigo teu pra fingir que tá possuído, e você, como é um pastor, segundo sua interpretação de quinta categoria ali, você vai lá e tira o espírito do cramunhão dentro do corpo do teu amigo. Claro ali que você nunca nem viu na vida esse tal amigo seu, que na teoria é apenas um visitante da tua igreja. Aí pra terminar, você pode imprimir QR Codes do seu Pix e espalhar pelas cadeiras da igreja, pra ficar mais fácil ali do seu otário mandar o dinheiro pra você. Ou como eles dizem, né, o dinheiro do dízimo, o dinheiro que vai para a igreja. Daí pronto, você tem sua máquina de ganhar dinheiro infinito sem precisar trabalhar, olha que legal. É por isso que político vagabundo recebe tanto voto nesse país. Pastor enganador é idolatrado, o influenciador que divulga casa de aposta também faz tanto sucesso. Entendeu, cara? O povo aqui no Brasil adora ser enganado. O povo aqui ama a ideia de ser extorquido por alguém poderoso na cabeça dele. Felizmente, o povo brasileiro ainda é muito fraco nesse quesito. E ai de você se um dia você falar mal desses pastores, desses políticos ou dessas subcelebridades, que o povo bostileiro vai à loucura, te xingam de vira-lata, xingam seu pai, sua mãe, seu avó, seu avô, seu cachorro, enfim, o povo brasileiro adora ser extorquido, e se você reclama, você é o vira-lata. Olha que inversão de valores magnífica na cabeça dicotômica desse bostileiro alienada, não é verdade? Só você ver aqui abaixo nos comentários, estará cheio de analfabetos funcionais que não conseguiram interpretar essa minha mensagem e nesse momento estão me xingando com vários nomes possíveis nos comentários desse vídeo. Enfim, cuidado com os falsos profetas, pois eles mesmos já têm um lugar reservado no inferno, e você com certeza não quer ir junto com ele por não ter tido o discernimento de saber que ele era um picareta. E eu digo aqui, nada contra você que gosta de andar em igreja, pelo contrário, você deve ir à igreja, mas tenha o discernimento de saber quem que é o seu pastor de verdade, não aquele golpista ali que tá apenas querendo te dar um golpe. Entrou pela porta de um hospital, foi no leito, quis pegar uma menina pequena.
Eu tô vendo um salão, eu tô vendo uma porta, eu tô vendo uma loja. E Deus está gritando assim para mim: aquele golpe financeiro que você ia entrar e ia assinar um papel, pensou bem e não assinou, Deus está falando para mim: eu te dei livramento. Eu te dei livramento. Louva meu nome. O primeiro que pular da cadeira